É isso. Pepe, como você traz o fator da idade de Donald Trump para todo o caso, e isso está influenciando de alguma forma sua espécie de domínio em sua administração? Esse é o boato em Washington, certo, Nima? Mas não sabemos se essas fontes são realmente sérias ou se isso é apenas uma manipulação ou uma narrativa fabricada. Aparentemente, ele não está muito bem. Então, você sabe. E é interessante porque alguns desses vazamentos vieram de pessoas que interagem com ele diariamente. A parte mais reveladora, do ponto de vista americano, do ponto de vista da construção de uma narrativa americana, é muito importante. Ele não é mais capaz de ler o ambiente e controlar a situação. Ele sempre foi um mestre em ambos, mas não mais. Então, se isso for verdade, é realmente sério. Porque nos próximos, dois anos e meio, poderíamos acabar com o cara da Palantir como presidente dos Estados Unidos. Consegue imaginar? Se você acha que está ruim agora, espere só. Acho que o motivo pelo qual fiz essa pergunta tem a ver com liderança. Na Rússia, na China ou até no Irã, eles estão se perguntando, com quem estão realmente falando? Exatamente. Quem está lá? De quem são as políticas que estão sendo implementadas nos Estados Unidos? E isso é uma grande preocupação, porque toda vez que Donald Trump sai, sabe de uma conversa ou de um telefonema com Vladimir Putin, ele diz que está tudo positivo, que tudo está indo bem. E então, algumas horas depois, é desmalhada ideia por todo o conflito. Isso é um problema real quando se lida com líderes estrangeiros fora. Sim, Nima, voltando ao que estávamos discutindo há alguns minutos. A única coisa que eles sabem é que estão lidando com o rei da selva. Então, você sabe, eles precisam usar uma mistura de astúcia, eu diria silêncio e astúcia. Aliás, esses são dois dos famosos lemas de James Joyce, um dos maiores escritores do século XX. Para mim, ele está entre os dois melhores. Seu lema era silêncio, exílio e astúcia. Exílio, porque ele basicamente viveu a maior parte da vida longe da Irlanda. Mas silêncio e astúcia. Direto ao ponto. Os russos são mestres em ambos, silêncio e astúcia. Os chineses são mestres em silêncio e astúcia. Os persas podem ser muito bons em astúcia. Eles deveriam aplicar mais o silêncio. Você não precisa de um general da Guarda Revolucionária Iraniana falando em público todos os dias. Não, você não precisa disso. Ou se for atacado, vai pagar um preço. Não, você não precisa dizer isso. Os persas são muito melhores quando são discretos e aplicam astúcia. A história nos mostra isso. Então é isso. E eu diria que isso se aplica aos líderes do sul global em todos os lugares. Não provoque diretamente o rei da selva. Você pode dizer algo de vez em quando, de um modo que seja interpretado como uma provocação ao rei da selva. É muito mais eficaz. Ou você não diz nada. Isso desestabiliza ainda mais o rei da selva, porque então ele percebe que está falando com uma parede do sul global. Isso é ainda mais interessante. E se eles fizerem algo grande na Venezuela? Derrubarem o governo de lá? Como isso vai influenciar o restante da região? Nima, eles não podem derrubar um país onde há 4 milhões de milicianos, 5 milhões, talvez até mais, mobilizados por toda parte. As forças armadas estão mobilizadas. Todo mundo na Venezuela está mobilizado agora porque sabem que o país pode ser atacado. Isso vai ser pior do que o Vietnã para os Estados Unidos. Se eles tentarem alguma coisa, o Vietnã seria, você sabe, a Disneylândia em Hong Kong. E eles sabem disso. Quando eu digo eles, quero dizer mais uma vez, as 2 ou 3 pessoas no Pentágono que têm um QI acima da temperatura ambiente. O Departamento de Estado, esqueça. A CIA, esqueça. Mas no Pentágono, essas pessoas precisam saber algumas coisas básicas sobre invadir um país soberano e o preço que se paga por isso. Antes de tudo, eles nem sequer têm o que é necessário para invadir a Venezuela. O que vão fazer? Bombardear Caracas. É uma piada.
É ridículo. É absolutamente ridículo. E eles não têm o que é preciso internamente para organizar um golpe de mudança de regime, nem mesmo com esse ridículo Prêmio Nobel da Paz, que é um dos... Em termos de prêmios Nobel da Paz, este é o cúmulo. In terms of Nobel Peace Prizes, this one takes the cake. There's nothing more ridiculous than this one. Even the Obama... Não há nada mais ridículo do que isso. Até o Prêmio Obama foi menos ridículo do que este. Eles não têm apoio interno, sem falar no resto da América do Sul, que teria de se levantar, pois isso seria um ataque contra a América do Sul e contra a América Latina como um todo. É uma tática de distração, e não temos ideia. Obviamente, isso não foi bem pensado. Surgiu da cabeça do rei da selva numa noite enquanto assistia a Fox News. Não há continuação para isso. Obviamente, supondo que vá acontecer. Isso não foi planejado, pelo que sabemos. E, obviamente, a subversão é esperada para desviar a atenção de algumas das coisas que realmente importam. E eu diria que as duas coisas mais importantes são, primeiro, que o Império do Caos já perdeu a guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia, e não há saída. Esse é o número 1. O número 2, que é ainda mais sério em vários aspectos, é que o Império do Caos está perdendo a guerra tecnológica contra a China, e em breve chegaremos a um ponto sem retorno. Consegue imaginar Nima tendo que lidar com esses dois fatos diante dele? Fora de questão. Ok, vamos bombardear a Venezuela. Vamos mudar a narrativa. Mais uma vez, aplica-se a mesma definição. A China é especializada na produção de bens reais, bens de consumo, em todo o mundo. Os Estados Unidos são especializados na produção de narrativas. Essa é a versão curta. E eles têm um presidente cujo único trabalho é fabricar narrativas. Aí está. Pepe, antes de encerrarmos essa sessão, quero te fazer uma pergunta sobre a China, porque você esteve lá recentemente. Você compara a China aos Estados Unidos? Onde você vê a China daqui a 10 anos? Uau! Vou te dar um exemplo pessoal. A última vez que fui a Urumqi, capital de Xinjiang, foi há pouco mais de 10 anos. Então cheguei lá agora, cheguei de trem na estação ferroviária sul de Urumqi. E pensei, legal, estou no centro. Posso até ir a pé até o meu lugar. Aí saio, olho em volta e digo, uau, esse é o verdadeiro centro? E então um taxista me explica, não, há outro centro, muito maior, mas você precisa pegar uma via expressa para chegar lá. Este é um exemplo de mostrar como a China se desenvolve em 10 anos. Por exemplo, Xangai. Eu me lembro e fui chocado na época. Tem imagens, eu tinha uma câmera Sony Mini DV no final dos anos 90. Fui um dos primeiros hóspedes do Grand Hyatt Hotel na Jingmao Tower, em Pudong. O hotel estava em fase de pré-abertura. Eu estava em Hong Kong e me disseram, olha, estamos abrindo um novo hotel em Xangai. Então eu fui até lá. Ao meu redor, só havia a torre de TV Pérola Oriental e talvez mais 2 torres menores. Todo o resto era um enorme canteiro de obras. Eles estavam literalmente construindo todo o Pudong do zero, Nima. Isso foi há 25 anos. Hoje, se você voltar lá, o que convenhamos, 25 anos atrás não é tanto tempo assim, verá um distrito comercial completo em Pudong, com incontáveis torres, circulação impecável, tudo de última geração, moderno, inimaginavelmente eficiente do ponto de vista ocidental. E eles construíram tudo isso em menos de 25 anos. Eles construíram isso em no máximo 15 anos. Já estava pronto há 10 anos. Tudo, você sabe. Ou outro exemplo simples. Você vai a uma loja da Huawei e pede para o atendente demonstrar o smartphone dobrável triplo da Huawei, que é o melhor smartphone do planeta. Ok, é caro, custa $3.000, mas vale cada centavo. É absolutamente inacreditável. Ele se transforma em um iPad, entre outras coisas. Satélite, o que você quiser. É completamente absurdo. No centro de pesquisa da Huawei, em Shenzhen, lembro bem, o ano era 2016, visitei aquele centro de pesquisa há 9 anos. Eles já tinham isso. Já estava lá, Nima.
Todos esses modelos de última geração que se vendo agora nas lojas, na China, é claro. In shops in China, of course, you cannot use them in the West because they use the Harmony OS system. Você não pode usá-los no Ocidente porque eles rodam o sistema Harmony OS, que é exclusivo da China. 10 anos atrás, eles já tinham tudo. E ok, para continuar com os exemplos, provavelmente o mais radical de todos, 10 anos atrás, Nima, os Estados Unidos lançaram a iniciativa Made in China 2025. A ideia era que em 10 anos eles precisariam estar entre os 1, 2 ou no máximo 3 principais líderes em 10 setores de alta tecnologia. Hoje em dia, eles são líderes em praticamente 8. Restam apenas 2. E provavelmente se tornarão líderes nesses também dentro de 2 ou 3 anos. 3 anos no máximo, eu diria. Um deles é a produção de semicondutores, onde estão rompendo a barreira. E em breve, eles não vão precisar da NVIDIA, não vão precisar dos holandeses, não vão precisar da Samsung, não vão precisar de ninguém. Tudo será feito na China. Eles fazem isso em 10 anos, Nima. Qual é o mistério? Muito simples. Planos quinquenais, seguidos de outros planos quinquenais. E eles são analisados em detalhes minuciosos ao longo do tempo. É tudo uma questão de meritocracia. Os meritocratas avançam, recebem recompensas e os outros ficam pelo caminho. O que está sendo decidido nesta semana, Nima, enquanto falamos em Pequim? Adivinha, o próximo plano quinquenal. Eles estão discutindo isso neste ano. Até o fim desta semana, talvez até sexta-feira, teremos pelo menos uma ideia do que foi discutido e de algumas das metas. Por enquanto, é discussão. 4 dias de discussão ininterrupta, certo? E claro, sabemos que eles já planejaram a maior parte dos aspectos geoeconômicos até 2035. Então, em teoria, estamos falando do plano quinquenal de 2025 a 2030. Mas eles já haviam planejado as coisas até 2030 e 2035, com 3 planos subsequentes definidos há alguns anos. As linhas básicas de desenvolvimento já estão estabelecidas. Agora, eles precisam entrar nos detalhes minuciosos. É isso que estão discutindo esta semana em Pequim, os detalhes do próximo plano quinquenal. E isso explica, Nima, quando você vai, por exemplo, meu sonho, atravessar o deserto de Taklamakan. Tenho esse sonho desde que li aqueles livros de aventureiros europeus. Books by European adventurers, some of them almost died trying to cross the Taklamakan. Alguns deles quase morreram tentando atravessar o Taklamakan, como o explorador sueco Sven Hedin. A experiência em si é de deixar a mente atônita. Levei dias para processá-la. Cruzamos da Rota da Seda do Norte para a Rota da Seda do Sul por uma das rodovias. São 4 delas, não apenas uma, cerca de 450 quilômetros, mais ou menos. É uma rodovia de última geração, com proteção em ambos os lados, feita de juncos, o que os chineses chamam de cubo mágico chinês. Esses juncos são colocados lado a lado, e isso impede que as dunas de areia avancem e invadam a rodovia. Em ambos os lados da estrada é igual. Há uma cerca verde adicional para proteção. E as dunas de areia ficam muito, muito longe. Certo, então isso é cruzar a rodovia. Quando você entra de um lado e sai do outro, vê o famoso cinturão verde, que basicamente circunda todo o deserto de Taklamakan. 3.500 quilômetros de cinturão verde, com plantas muito especiais que eles selecionaram meticulosamente. Temos que plantar estas aqui, esta formação aqui, blá blá blá, esta uma depois da outra, blá blá blá. O que você pode dizer sobre isso, Nima? Planejamento central e cumprimento das metas no prazo, até adiantado. Pois bem, eles terminaram o cinturão verde este ano, era para ser concluído em 2025, então terminaram no prazo e ainda por cima. Aí está. Então provavelmente deixei isso para o final da nossa conversa, porque é o exemplo mais marcante do que o planejamento central e uma burocracia muito eficiente e controlada, de forma centralizada, podem fazer em termos de desenvolvimento sustentável e respeito ao meio ambiente ao mesmo tempo. As tempestades de areia ao redor do Taklamakan sempre foram um enorme problema para os oásis.
A história da Rota da Seda em Xinjiang é basicamente o deserto de Taklamakan no meio, com tempestades de areia horríveis o tempo todo, e os oásis em ambas as margens, ao norte e ao sul. Como proteger esses oásis? Simples. Você atravessa o Taklamakan e constrói o cinturão verde ao redor dele. Pronto. Isso é o que se chama de desenvolvimento sustentável, Nima. Mas é claro, guiado por uma administração central competente. Acho que o mais impressionante foi ouvir que Pequim era a cidade mais poluída do mundo em 2014. I remember very E hoje é uma das mais limpas. Eu me lembro, por exemplo... Ok, deixa eu ver. Sim, há uns 15 anos, eu passei o inverno em Pequim. Eu estava fazendo pesquisa lá em 2009 e 2010. Eu ficava em uma torre, em um novo distrito comercial. E toda manhã, Nima, eu não conseguia ver as outras torres por causa da poluição. Havia uma camada de fuligem assim todos os dias, até dentro dos apartamentos. Isso desapareceu completamente. Eu estive em Pequim antes de ir para o oeste, para Xinjiang. Tá tudo limpo. Céus limpos, rios limpos, lagos limpos, lagoas limpas, tudo. Sem poluição. clear ponds, everything. No pollution. There you go. É simplesmente, eu acho. It is. It is. So, you know, and É isso. É isso. E o que eles dizem, veja, não é que vocês, todos no sul global, tenham que copiar o nosso modelo, mas olhem o que fizemos. E funcionou. Então vocês podem usar isso em seus países, em suas nações. É isso. Há muito que aprender com essas lições chinesas e com o que os chineses aprenderam enquanto faziam isso. Mas é impressionante a amplitude, a disseminação, o alcance, e está por toda a China. É absolutamente extraordinário. Lembro-me de quando Shenzhen era basicamente um buraco infernal. Sabe, nem havia uma estrada pavimentada para chegar a Shenzhen a partir da fronteira com os novos territórios em Hong Kong. Hoje em dia, é o principal centro de pesquisa da China, no mesmo nível de Pequim, Tianjin e da região de Xangai. Eles fizeram isso em 30 anos. É nada. 30 anos não é nada. they did this in 30 years. It's nothing. 30 years is nothing. Nothing. Yeah, simply nothing. Nada. É simplesmente nada. Muito obrigado, Pepe. Muito obrigado, Pepe. Grande Obrigado a prazer. você, querido. Um enorme prazer conversar com você. Obrigado a você, querido. Um enorme prazer conversar com você. Sempre um enorme prazer. Beijo. Eu te vejo. Ok. Yes, Ok, sim, te vejo. Greetings. Saudações do Sudeste Asiático. Boa noite do Sudeste Asiático para o Nima e para todos vocês. Para todos vocês, saudações do Sudeste Asiático e a cúpula da ASEAN começa aqui neste fim de semana. Starts here this weekend. Yeah, great. That's- Sim, ótimo. Seria ótimo. Sim. Vamos ter muitas notícias sobre isso. Obrigado, Pepe. Obrigado, Pepe. My pleasure. Cheers. Bye. Bye-bye. Foi um prazer. Saúde, tchau, tchê.